Olá, oitavo ano, professora Larissa, e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre vozes verbais. Vamos tentar entender um pouquinho aí, primeiramente, o conceito acerca do que são essas vozes verbais. Olha lá, as vozes verbais, elas são identificadas através da análise do comportamento do sujeito dentro de uma oração. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui? Eu estou dizendo para vocês, que todas as sentenças, tirando aquelas onde o sujeito ele é inexistente, a gente tem uma voz do verbo, que é o sujeito. E através da análise do comportamento desse sujeito dentro de uma oração, a gente vai verificar se essa voz verbal é uma voz ativa, é uma voz passiva ou ainda uma voz reflexiva, tá? Vamos pensar primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui primeiro, na voz ativa. Quando que eu tenho uma voz ativa? Quando o meu sujeito ele é ativo, ele é agente do processo verbal, tá certo? Olha o exemplo que eu tenho aqui, Você fez um ótimo trabalho. Nesse caso, quem é o meu sujeito? Você, O verbo fez e um ótimo trabalho é o meu complemento. Nesse caso, o meu sujeito, ele é agente, ele realiza a ação. Portanto, eu tenho a voz ativa. Já a voz passiva acontece quando o meu sujeito, ele passa, a ser o paciente. Dentro dessa sentença. E aí eu posso ter dois tipos, de voz passiva. Ou a sintética, que é quando eu sintetizo tudo, sintetizo a ação verbal em um único verbo através do pronome apassivador ser. E aí, nesse caso, eu tenho o verbo lá na terceira pessoa, certo? Mais o meu pronome apassivador, mais o meu sujeito na agente da passiva. Por exemplo, fizeram-se as inscrições para o concurso. E eu posso ter ainda a possibilidade aí, da voz analítica, que é quando eu tenho o meu sujeito paciente, o meu verbo auxiliar mais o verbo principal, mais a preposição que vai preceder o agente da minha passiva. Quem é o agente da minha passiva? É o cara que vai realizar a ação mais na voz passiva, é o agente da ação na voz passiva. As inscrições para o concurso foram finalizadas. Quem é que... as inscrições para o concurso é o meu sujeito e foram finalizadas. Eu tenho aí o meu verbo auxiliar mais o meu particípio finalizadas, tá certo? E ainda eu posso ter a voz reflexiva. Quando que eu tenho a voz reflexiva, gente? Quando o sujeito ele é agente e paciente ao mesmo tempo do processo verbal, da ação verbal. Então, olha lá, os dois namorados beijaram-se longamente, Então, os namorados beijaram e, ao mesmo tempo, eles foram beijados, E, da mesma forma, a vítima machucou-se gravemente no acidente de carro. Provavelmente, ela estava até dirigindo, Então, a vítima, ela realizou a ação e, ao mesmo tempo, ela sofreu a ação, tá bom? Então, nesse caso aí, como é que fica a minha estrutura? Sujeito mais o verbo, mais o ser e, se for necessário, aí ainda um complemento verbal. Vamos pensar aqui agora como que eu faço a minha inversão, porque eu posso inverter a ordem. Olha lá, se eu tenho assim, os alunos construíram o presépio de Natal. Eu tenho aí como sujeito agente numa frase, numa estrutura ativa, os alunos. Os alunos construíram, eles foram agentes do processo. O presépio de Natal é o meu complemento aí, O meu complemento direto, inclusive porque não tem preposição. E aí, quando eu quero transformar a minha voz ativa em uma voz passiva, eu trago o meu complemento para a posição de sujeito, então o presépio de Natal, e o meu sujeito vai lá para o final, ele passa a agente da passiva, ele continua realizando a ação mais na voz passiva. Então, o presépio de Natal foi construído, como é que eu faço aí a minha voz passiva nesse caso? Passiva analítica, verbo auxiliar mais a forma nominal aí do verbo principal, pelos alunos, tá certo? Então é isso, gente. Eu fico por aqui e até a próxima.